Vamos lá, então. Povo, vamos começar aqui essa aula, que daí quem entrar depois pega o comecinho lá. Bom dia, Catarina. Bom dia. Então, vamos lá. A gente, como eu estava falando, a gente terminou lá a globalização, né, com o pessoal das culturas, os símbolos culturais, que é a nossa língua, a nossa religião e tudo mais, né? E fizemos o exercício do livro ali, tudo jóia. Hoje nós vamos começar com a Ásia. E sempre que a gente fala em Ásia, né? O que lembra a Ásia para vocês, né? Eu lembro quando eu era adolescente, falava em Ásia, eu lembrava de japonês e chinês, não lembrava mais nada. Japonês, chinês e coreano, né? Falava em Ásia, olhinho puxado, né? Mas não é só isso, como já diria aquela propaganda, né? Não é só isso. O continente asiático, ele vai desde o Oriente Médio, me lembra a cultura, né? A cultura asiática, né? A cultura oriental, né, gente? Oriental tem um porquê de ser oriental, vocês já se deram conta disso? Não, né? Mas eu vou dar conta para vocês, porque quando uma pessoa, quando a gente fala assim, alguém fala pra gente, a avó geralmente fala, né? Ah, te orienta aí, tchê, né? Te orienta para olhar para onde nasce o sol, para tu olhar para o sol, tu vai olhar para o leste. Então, por isso que é a parte oriental do nosso planeta, né? E se é a parte oriental, lógico que o Oriente Médio, porque ele está no meio, né? O Oriente Médio também faz parte da Ásia, assim como ali a parte sul, um pedaço da Indonésia, que isso eu tenho no livro de vocês, e ele está também no PDF que eu botei ali na Iônica e no sistema para vocês, tá? Então, quando falamos em Ásia, o que vem na sua cabeça, né? Pedir para vocês anotarem isso no caderno e responder no caderno também, né? O continente asiático tem uma extensão de terra em torno de 44 milhões de quilômetros quadrados. Isso é equivalente a 33% das terras emersas, né? Que estão fora da água, do planeta. Sem contar que a população do continente era em torno de 4,5 bilhões de pessoas. 4,5 bilhões de pessoas. Isso, gente, dá quase 60%. Isso, dá 60% da população mundial, que é de 7,6 bilhões. Então, imagina, a gente está falando, mas por que nós temos que estudar a Ásia, professor? Gente, 60% da população do mundo está nesse lugar, está nesse continente. Por que a gente não tem que estudar eles? Ficou a questão, né? Então, nós temos que estudar a Ásia por causa disso, por causa da população. A gente, lembrando, né, como eu falei para vocês quando falava em Ásia, a gente fala em China, fala em Japão, fala em Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte. A gente vai falar também Singapura, Malásia e entre outros países ali do Sudeste Asiático, que são países que estão desenvolvendo tecnologia muito. Se a gente parar para pensar agora, Covid-19, a tempos atuais, né? Da onde surgiu esse Covid-19? Continente asiático, na China. Aí o pessoal está reclamando, porque por causa disso, daquilo, isso e aquilo. A cultura deles é diferente da nossa, né? O pessoal fala assim, mas por que não cozinhou o morcego, né? Que o pessoal come muito bicho silvestre, né? Mas aqui no Brasil também se faz isso, né? A gente, ainda mais aqui nós, a cultura gaúcha aqui, se tu começa a perguntar para um, pergunta para outro, eu caçava, eu já comi isso, já comi aquilo, comi, sei lá, tatu, comi, como é que chama? Capivara, comi esses bichos selvagens, lagarto, sabe? Os gaúchos têm essa coisa, essa curiosidade de comer os bichos silvestres também. Então não é coisa, meu chinês, o gaúcho também tem, o brasileiro também faz isso, né? E o pangolim lá que eles gostam de comer, eu até achava que porque eles são parecidos com o nosso tatu aqui, que tem aqui, mas eles não são da mesma espécie, é parecido, mas não é da mesma espécie, né? Eu fui pesquisar isso para saber já um tempo atrás, uma outra aula que eu dei. Mas então, bom dia, Eduardo. Então, assim, né? Então, a gente fala em Ásia, a gente vai falar dos países que eu já falei, vamos falar da Índia,
Vamos falar do Oriente Médio, Arábia Saudita, Israel, vamos falar da Síria, vamos falar de todos esses países, né? São países que estão em conflito, países que é confusão em cima de confusão. Então, assim, ó, deixa eu tirar esse mouse aqui, senão eu fico mexendo no mouse errado aqui. Então, vamos lá, né? Então, vamos voltar aqui, eu falei da população, né? Lembrando, a população, 60% da população do mundo está neste continente, certo? Ele é dividido em 5 regiões, tá? São bem distintas para a gente estudar. A região sul da Ásia, Sudeste Asiático, Leste, Ásia Central e Setentrional e o Oriente Médio, tá? E aí pensou assim, mas o Oriente Médio, professor, o Oriente Médio não é pessoal árabe, né? Não vamos confundir, não é só árabe é quem nasce na Arábia Saudita, tem os palestinos, tem os sírios, tem os israelenses, tem o pessoal persa, que é o pessoal ali que é do Iraque, tem os iranianos, então tem muita gente ali, não dá para confundir, chamar todo mundo de árabe, né? Não é, e também não é todo mundo muçulmano que tem lá, tem várias outras religiões junto com a religião muçulmana, tá? Então vamos lá, os aspectos naturais da Ásia são muito distintos, né? Na Península Arábica, por exemplo, no Oriente Médio, o clima é muito seco e árido. Ele é a extensão do deserto do Saara. Se vocês imaginarem o mapa mundo assim, vocês dão uma olhada, é a extensão do deserto do Saara, ele vai para a Península Arábica ali, na Arábia Saudita, vai pegar um pouco do Iraque ali, vai pegar um pouco do Irã, do Paquistão. Toda essa extensão de deserto que há, certo? E aí tu vai pegar mais aonde, né? Porque um clima que tem pouquíssima chuva. Já no norte da Ásia, né, é um local extremamente frio e gelado, chega a menos 50 graus no inverno, onde é a Sibéria. E é a Rússia. Rússia asiática, sim, tem um pedaço, boa parte da Rússia, eu acho que é 80 e quase 90% da Rússia, está no continente asiático. É a parte fria, a parte gelada, aquela parte que fica lá na bordinha, lá no Polo Norte mesmo, no Círculo Polar Ártico, né? Lembra aquilo que eu já falei hoje para vocês, né? Ártico está no norte, Ártico quer dizer urso, Antártico no sul quer dizer sem urso, Antártico, né? O anti é a negação, certo? No sul e no sudeste imperam grandes florestas, né, com sua flora e fauna exuberantes, maiores níveis de chuva do planeta, com o fenômeno chamado chuvas de monções, tá? E para finalizar, não menos importante, né, o Planalto do Tibete, que ocupa parte significante do leste da Ásia, né, com uma altitude chegando a 5 mil metros de altura. O Planalto do Tibete, ele está numa altitude de 5 mil metros, onde fica a Cordilheira do Himalaia, né, onde os alpinistas, né, vão subir o Himalaia, enfim, são 5 mil metros de altitude, é bastante, as pessoas, é bem alto mesmo, tá? Então, eu botei uma atividadezinha para vocês ali, para vocês pesquisarem no Google Maps ali onde é que são cada um dessas paisagens, tá? E como vocês podem perceber, os aspectos muito, muito, muito distintos, né? Tem neve no extremo norte, tem chuva e calor no sul e no sudeste, tem o deserto de Gobi, que fica na China, atrás, na Mongólia e China, ali, atrás da cordilheira do Himalaia. Por quê? Porque a chuva de monção, tu imagina assim, tá o nível do mar, aí vem 5 mil metros de altitude, aquela umidade bate na cordilheira e fica ali na cordilheira, e eu me escondendo aqui. O outro lado não vai ter umidade. Um novo deserto, né? A China tem um deserto de Gobi também, certo? Então, a maioria nesse planalto do Tibete, a gente tem que imaginar que é uma parte mais alta, chega a 5 mil metros de altura, os rios todos nascem nessa altitude, por causa das geleiras, que vai descongelar, por causa da chuva nessa parte de monção aqui, que vai chovendo e tem muito rio. Então, o que vai acontecer, né? Os mais famosos rios da China, o Rio Amarelo e o Rio Azul,
o rio Indo, o Ganges na Índia, o rio Mekong, lá que corta o Laos, Mianmar e Vietnã, todos nascem no Planalto do Tibete, do alto para a planície, né? Da altitude do Planalto para a planície, né? Então, é a região de maior altitude do planeta, formação rochosa de 50 milhões de anos atrás. É consequência de um choque de duas placas tectônicas, tem que lembrar disso lá do sexto ano, né, gente? Que a placa tectônica sai lá da África e começa a navegar, a placa da Índia, até que se choca com a placa eurasiática. E aí, nesse choque, vai surgir a Cordilheira dos Andes. Lembra disso? Movimento de convergência da Terra, né? Lá sexto ano, né, gente? Ano que vem, no primeiro ano, a gente revê tudo isso novamente. Certo? Então, isso aí. Vamos lá, aqui eu botei um mapa ali para vocês, as altitudes ali, mostrando bem mesmo ali como é que funciona o Planalto do Tibete, o deserto de Gobi, o deserto da Mongólia, toda a Península Arábica ali com o seu desertão ali também, né? A maioria desses rios, né, já falei, são rios de planalto, né? Então, como eles estão no rio de planalto, ele vai descendo até a planície, ele é um rio de muita força. Quando é um rio de muita força, o que o ser humaninho faz? Represa esse rio, deixa encher e cria uma hidrelétrica, né? Então, na China hoje, lá no rio, cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Na China, no rio Yangtze, né, tem a maior hidrelétrica do mundo. É na nossa aqui, a Iguaçu ali, a Itaipu, era a maior do planeta até pouco tempo atrás, em 2000 enfim, daqui a pouco eu vou achar que eu anotei isso para vocês. Então ali tem eles fizeram a maior represa do planeta ali, com a maior hidrelétrica do planeta. Porém, contudo, entretanto, todavia, ela não é a que mais produz energia elétrica ainda, tá? Porque eles não estão produzindo tudo que eles querem de turbina, eles não ligaram todas as turbinas, enfim. Postei um vídeo para vocês darem uma olhada nisso tudo. O que vai acontecer? Ela tem como é que chama? Duas finalidades. Uma é gerar energia elétrica, que a China está mudando parando de usar o carvão. Bom dia, Guilherme. Parando de usar o carvão para começar a usar energia elétrica, né? Então, a matriz energética deles estão tentando mudar por causa da poluição, aquela coisa toda que a gente sabe lá, né? Enfim. Então, e outra é represar realmente o rio. Porque o rio ele tem certas épocas do ano que ele dá muita enchente. E lá, o Han, onde teve o epicentro do Covid, onde tudo começou, no Covid-19, lá é um lugar que alagava muito. Então, com essa represa de Três Gargantas que eles fizeram, onde tinha umas cachoeiras enormes, muito grandes, eles represaram o rio ali, fizeram um mega de um lago. Ali eles conseguem controlar a vazão do rio e não deixa mais a cidade alagar. Olha que interessante isso, né? Eu estava lendo sobre isso há um tempo atrás, que nesses alagamentos ali, quando acontecia do Rio Amarelo, foi aí que a civilização começou a plantar arroz. Olha que interessante isso, né? A Ásia é onde mais se consome arroz no mundo, e onde eles plantavam arroz por causa disso, porque alagava, o arroz ele precisa de área encharcada, ele precisa de um planalto bem encharcado para fazer isso. Tanto é que, quando a gente vai para a praia aqui, tanto pela Freeway quanto por Viamão ali, por Viamão mais até, a gente enxerga as plantações de arroz, assim, aquele monte de arroz. Por quê? Porque está perto da praia, aquilo ali alaga muito, é muito alagadiço, tem muita água, o arroz precisa de água. Onde é que vai ter arroz plantado também? Perto da Lagoa dos Patos ali, por esse lado, para o sul ali, enfim, tá? Cristal, Barra do Ribeiro, esses lugares. Certo, gente? Então, é uma região de muita instabilidade geológica, né? Principalmente no Tibete. O Tibete está sempre tremendo, né? Por quê? Porque é o encontro de placa tectônica, essas placas ainda estão se movimentando. Tem uma média de movimentação a cada de 3 centímetros por ano. 3 centímetros é pouquinho, né? Por ano.
Porém, de vez em quando acontece uns movimentos muito fortes, que nem aconteceu em 2015. Até passei um vídeo para vocês de aquele Planeta Extremo, era um programa de esporte que tinha, o pessoal ia escalar o Monte Everest, olha que interessante. Estavam lá, chegaram lá na cidade do Nepal para escalar e deu um terremoto, gente, em 2015. Então a reportagem que era para ser de esporte, escalada do Himalaia, coisa arada, virou uma matéria de terremoto. E o movimento de 2015 foi tão grande que movimentou 10 centímetros naquele movimento, 10 centímetros, de 3 para 10 centímetros em um movimento só da Terra, tá? Outra coisa que também a gente tem que lembrar, que toda a borda leste da Ásia, ela está no círculo de fogo do Pacífico, né? Então ele tem toda aquela borda que vai lá ao Cordilheira dos Andes, vai do Chile, nas Rochosas, passa pelo Alasca e faz toda aquela voltinha ali com o Japão e descendo Vietnã, Laos, a Malásia, tudo, onde acontece muito terremoto, tem vulcanismo, várias daquelas ilhas do sudeste ali da Ásia, são ilhas formadas por vulcões, que alguns ainda estão em atividade, outros não, né? O Java, vou lembrar de outros nomes agora, não vou lembrar, anotei isso, não anotei. Certo? Então, é isso que eu estava falando, aqui tá escrito aqui, ó, na minha cola. Sem contar nos tsunamis que acontecem na região, né? Teve alguns tsunamis que aconteceram no Japão, na Indonésia, esse da Indonésia, a onda foi tão grande que foi parar lá na África, né? Lógico, uma onda bem menor, chegou lá, perde a força, né? Mas ele devastou algumas ilhas que sumiram do mapa, algumas ilhas pequenininhas, ilha basicamente de areia, né? Então, que mais? O clima e a vegetação asiática, tá, gente? É muito diversificado, né? O clima, e eles têm todos os climas, esse continente asiático, eles conseguem ter todos os climas do planeta. Equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, Mediterrâneo, porque faz uma bordinha lá no mar Mediterrâneo, lá onde tem Israel, tem a Turquia, o continente, é um clima de Mediterrâneo. Clima temperado, clima frio, polar e frio de montanha. Nossa, todos os climas estão nesse continente. Por isso que a gente tem que estudar ele, né, gente? E que mais? E a vegetação também, né? A vegetação, ela tem uma vegetação de floresta equatorial, porque ela fica bem que passa na linha do Equador ali, né? Tem um clima tropical, como o nosso brasileiro aqui, que a gente está aqui no polo, a gente está abaixo da linha do Equador, né? A gente está ao sul da linha do Equador, e tem o nosso trópico de Capricórnio, né? No sul. Então nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um clima subtropical, eles também vão ter um clima subtropical quando passa do trópico de Câncer em direção a norte do continente, certo? E vai ter o Círculo Polar Ártico, que eu falei para vocês, que a Sibéria, a Rússia está toda no Círculo Polar Ártico lá, certo? O que mais que eu tenho para falar para vocês é as monções. Anota isso aí, pessoal. Monções. Adora cair em vestibular. Vestibular sim, vestibular não da URGS. Cai o negócio de monções. Eles tentam fazer pegadinha com a gente e coisa e tal, né? O que são as monções, né? Aí faltou Tem um documentário, sim. Boa, Nicole, eu passo para vocês esse documentário. Tem sobre esse tsunami. E, gente, esse tsunami, agora tu falou do tsunami, Laura, eu me lembrei. Eu não dava aula ainda, na verdade, e eu trabalhava ainda como TI foi em 2010, eu acho que foi, eu não me lembro direito. E eu tinha trabalhado até tarde, no dia anterior, mas tarde mesmo, assim, tinha trabalhado, e eu acordei, assim, e liguei a televisão. E eu liguei a TV, sei lá por que eu liguei a TV, porque eu não gosto de assistir TV de manhã, e eu parei sentado na frente, eu fiquei olhando, o que está acontecendo no Japão? Uma onda vinha entrando cidade adentro, e eu fiquei parado, sentado, não tomei café, não fiz nada, eu fiquei até o meio-dia olhando aquilo, assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E já matutando, né? Que é isso?
Foi uma doideira mesmo. Tem um documentário bem interessante para isso. Eu vou procurar e passo para vocês. Certo? Então, assim, as monções é uma coisa que a gente tem que sempre pensar. O que são monções, né? Monção vem da palavra, se eu não me engano, até é portuguesa essa palavra, deixa eu ver, eu botei ela aqui. Palavra monção quer dizer estação, tá? Não sei se é português ou espanhol, enfim. Eu devia ter colocado isso, mas enfim. Então, é estação. Quando muda a estação, né? Quando chega o verão, ele aquece a água do mar, que ali tem muito mar no sul, ali, o Oceano Índico, né, um oceano quente, então a água evapora e forma as nuvens. E essa nuvem, ela vai bater, lembra a Cordilheira dos Andes, 5 mil metros? Ela não chega nos 5 mil metros, ela vai ficar chovendo na face sul dessa cordilheira. E chove cântaros, chove muito, é muita chuva, chuva assim, ó, a varrer. O que vai acontecer com essa chuvarada toda? Foi o maior registrado no Japão. Até tem uma usina nuclear lá que estragou, de Fukushima, se eu não me engano. Então, vou voltar aqui às monções, Laura. Então, essa chuva ela é muito forte, vai chover cântaros aqui. Chove muito, muito, muito. E quando a gente fala muito, é muito mesmo. Aí eu vou trazer para vocês, lembra daqueles meninos que ficaram trancados dentro das cavernas? É exatamente isso. Chove tanto que inundou as cavernas em questão de horas. E choveu, se vocês lembrar disso, ficou chovendo, essa chuva não parava e os caras tiveram que mergulhar lá para tirar aquela rapaziada de lá, o time de futebol aquele. É exatamente isso que acontece. E quando chega o inverno, o que vai acontecer? O ar seco dessa cordilheira, ele não vai deixar a umidade voltar. Ele vai empurrar a umidade para o mar e vai ficar um clima muito seco nessa região. É uma coisa maluca que acontece, e só acontece nessa região, no sul da Ásia, tá? Eu botei um vídeo para vocês explicando isso aí, tá? Eu acho que por hoje é isso aí, gente, tá? Agora vamos voltar a falar do tsunami aqui da Laura. E é isso mesmo, Laura. Esse tsunami que aconteceu no Japão, se vocês derem um Google aí, vocês vão ver, ele foi catastrófico mesmo. Eu lembro isso, eu lembro como se fosse hoje. Assim, tem duas coisas de catástrofe que eu lembro, que é esse... Vou lembrar da Covid também, a terceira. Mas é esse tsunami e o dia das Torres Gêmeas. Eu lembro exatamente o que eu estava fazendo, o que eu fiz, porque eu fiquei pasmado, sei lá, nem sei como dizer. Eu lembro que quando eu vi já era meio-dia, estava dando outro jornal, e eu disse, nem comi ainda. Né? Eu não tinha comido o Jornal da Manhã, entrou, invadiu a Ana Maria Braga dentro lá e se foi embora só com notícias. As cenas ainda estão todas na minha cabeça. A mesma coisa aconteceu com a Torre Gêmeas, que quando eu trabalhava na empresa lá, meu funcionário chegou dizendo assim, um avião bateu nas torres. Tu tá maluco, tu tá mentindo, isso é piada na internet. E não era, né? Foi questão de segundos. Numa outra aula que eu dei, eu acho que foi para o primeiro ano, né? Que estava falando do círculo polar, o círculo de fogo na Terra, e alguém me perguntou assim, mas professor, não tem como prever isso? Não tem, sabe? Não tem como prever. Porque o que eles fazem? Os sismógrafos, né? Não tô tremendo, eu que tô tremendo a minha mão, tá? O sismógrafo vai botar um negocinho lá, conforme vai tremendo a Terra, ele vai dando o nível que tá acontecendo ali. Ele teria que estar com o lugar certo na hora certa para dar uma tremida pequena e eles imaginar, tem terremoto que vai acontecer aqui. É muito difícil. O que eles têm lá no meio do oceano, no Oceano Pacífico, tá? No Oceano Pacífico, eles têm algumas boias que vão dar esse movimento para dizer, olha, tem alguma coisa errada aqui. É tipo tempestade de areia, não tem como perceber. Então, eles vão ver conforme a onda se movimentou muito, o mar se movimenta, porque quando dá o impacto na Terra, ele dá um impacto, é que nem tu larga, pega uma bacia, alguma coisa bem... Ô, Bernardo, depois vai ter que assistir a aula de novo aí, hein? Valeu.
Então, o que acontece? Né? Tu põe uma piscina, uma bacia, um tanque, alguma coisa, a água está bem paradinha. Tu larga uma pedra ali, o que vai acontecer? Essa água vai afundar junto com ela e vai sair numa uma coisa grande. É a mesma coisa que acontece embaixo. A água está normal. Dá uma tremida na terra, essa tremedeira vai fazer isso aqui, ó. Vai puxar a água dos lados e vai botar a água de volta. Então, eles não têm como prever isso, né? Só se acontecer num lugar muito longe da costa. Quando acontece perto da costa, que foi o que aconteceu no Japão, não tem nem o que fazer, a água se vai. Tem um filme bem interessante de ver, eu acho que não é a Onda, que mostra o da Indonésia. O pessoal está num hotel e vem, e a mulher salva os filhos e coisa e tal, o marido, enfim, são 3 filhos, eles salvam todo mundo. É O Impossível, Bernardo, grande, viu? Chegou na hora certa, Bernardo. O Impossível, esse filme mostra, lógico que tem toda uma... viu só? Viu só, Bernardo, campeão de chegar na hora certa. Então, olha só, esse filme Impossível, ele é bem interessante, que ele mostra exatamente isso, né? Isso, impossível. Ele mostra exatamente isso. É um tsunami que aconteceu antes do Japão, foi na Indonésia, alguns anos antes. É esse que a onda conseguiu chegar até o leste da África, um troço doido, né? Chegou em Madagascar também. Mas, lógico, quando chega lá, chegou com uma força muito menor, né? Mas chegou na Índia, então foi bem. Esse filme é bom, esse filme é bom. Eu acho que tem no Netflix, deve ter até no Google aqui, no YouTube, aqui no nosso canal aqui do YouTube. No YouTube deve ter. Mas então o que vai acontecer? Mostra como é que funciona o negócio, porque a onda vai e depois ela volta, né? Porque é que nem na beira da praia. Aquela onda vai até um pedaço e volta. Ela vai até um pedaço e volta. Então, quando tem a ressaca lá na beira da praia, quando a gente tá aqui na beira da praia, tem uma ressaca, ela vai, avança e leva as cadeiras, os chinelos, tudo embora. Tu imagina isso numa cidade. E aí ela tem 2, 3 metros de altura por 15 quilômetros de comprimento. Ela vai levar os 15 quilômetros entrando adentro até os 2 metros a mais, e depois ela vai voltar esses 15 quilômetros. Ela varre, faz um vai e volta. E é terrível, gente. É terrível. Só que tem um detalhe que isso acontece, e foi o que salvou muita gente lá na hora, porque eles tiveram uma aula dessas, né, de um professor de geografia, e uma menina lá no meio da... Porque quando acontece isso, essa água, lembra que eu falei? A água vai subir. Ela vai puxar a água para subir, para depois descer de volta. E quando ela puxa a água, na beira da praia vai ficar sem água. E uma menina disse, gente, quando começou, essa água foi indo, e a menina falou, gente, um tsunami, sai daqui. E o pessoal começou a correr, esse pessoal salvou. Né? Isso, então, esse filme, apesar de ser uma dramatização, ele tem uns detalhes disso aí que mostra exatamente isso. Se você quiser assistir, esse filme é bem legal. Mas, turma, eu passei alguns links nesse PDF para vocês, tá? Tem 1, 2, 3, 4 links para vocês assistirem de vídeos pequenininhos, tá? 4 vídeos para vocês. E assim, para vocês assistirem, são pequenos, alguns são bem pequenos. O maior deles é o Planeta Extremo, lá da menina lá, dá pena de ver, a Carol Barcelos. É uma coisa assim, eu não me lembro direito do filme agora. Eu sei que a menina se salva, a família se salva, né, a mulher lá é uma guerreira e tal. Mas é bem legal, o filme é legal, Certo, gente? Um elefante, aí eu já não sei, né? Aí é com vocês. Certo, turma? Turma, meia hora de live. Tô me sentindo a Anitta fazendo live. Então, uma meia hora já de aula online para vocês. Vamos parando por aqui. Como assim, cara? O que houve? Vai ter que assistir de novo. A aula tá tri boa, Vitória. Olha, modéstia a parte, né? Tá, mas olha só, pessoal, eu vou ficando por aqui.
Perdeu a live, perdeu. Depois conta aí, o pessoal conta, eu toquei violão, eu cantei, fiz um monte de coisa, perdeu mesmo. Não, capaz, só dei aula, a aula tá tri boa mesmo. Certo, gente? Eu fico por aqui. Vitória, dá uma olhada na aula que ela tá bem legal, tá bem interessante, certo? E vamos lá, não sai pra rua, fique em casa, se for sair, usa máscara, certo? Morrendo de saudade de vocês, já sabem disso. E terça-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, tem a nossa aula online de todo dia, de toda semana. Certo? Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.